Bom dia, 8 horas em ponto, sexta-feira, 1º de fevereiro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Eleição do presidente do Senado ocorre agora pela manhã. Senadores Renan Calheiros e Pedro Taques são os candidatos. Escolha dos outros integrantes da mesa diretora também acontece hoje. Saiba como ocorre o rito da eleição, que leva em conta o tamanho das bancadas partidárias. E veja como será a cobertura dos eventos de hoje pelos veículos de comunicação da Casa. Agora, no Senado em Dia. Logo mais às 10 horas está marcada a sessão de votação para presidente do Senado, que também será o presidente do Congresso Nacional. Quem traz as informações sobre os últimos preparativos para a cerimônia é a repórter Dinalva Ferreira, que está ao vivo no Túnel do Tempo. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. Há 2 horas do início da reunião que vai eleger o novo presidente do Senado, o movimento aqui nos corredores ainda é pequeno. A primeira reunião preparatória, que será aberta pelo atual presidente, senador José Sarney, está marcada para as 10 da manhã. Mas a eleição só pode começar se estiverem presentes 41 dos 81 senadores. A Secretaria-Geral da Mesa distribuiu 54 convites para a tribuna de honra e 100 convites para as galerias. Vale lembrar que a eleição acontece em apenas um turno. Só está prevista uma nova votação em caso de empate entre os candidatos. O voto é secreto e será eleito o candidato que conseguir maioria simples, estando presentes, no mínimo, os 41 senadores. Essa primeira reunião preparatória, André, ela não costuma ser muito longa, até porque só os candidatos poderão usar da palavra. Os demais senadores não têm direito a se manifestar. Por enquanto, apenas 2 candidaturas estão formalizadas, dos senadores Renan Calheiros, do PMDB, e Pedro Taques, do PDT. Na véspera da eleição, um dia com muitas reuniões. A bancada do PMDB, maior partido da casa e que tem o apoio do governo, confirmou Renan Calheiros como candidato. O senador não deu entrevista. O anúncio veio pelo presidente do partido. Obedecendo à proporcionalidade, o PMDB, com a maior bancada, tirou a indicação do senador Renan Calheiros para a presidência do Senado, já está oficialmente indicado pela bancada. O senador Renan não teve ainda nem um julgamento, nem uma condenação, é um líder nato, construiu dentro da bancada e fora dela, portanto deve ser eleito na manhã de amanhã para a presidência do Senado Federal. A poucos metros dali, a outra candidatura era construída, a do senador Pedro Taques, do PDT. O primeiro apoio veio de Randolfo Rodrigues, que desistiu da disputa. Em seguida, senadores do DEM e as bancadas do PSDB e do PSB também declararam apoio a Taques. Nos parece, nesse momento, aquela que melhor atende à necessidade de renovação da casa, de renovação dos seus métodos, de independência e de transparência das suas ações. O representante do Mato Grosso também conta com o apoio de outros senadores da bancada governista, como Jarbas Vasconcelos e Cristóvão Buarque. Nós não temos aqui uma candidatura contra o governo. Esta não é uma candidatura de oposição ou situação. É uma candidatura, como eu disse, de restauração desse importante poder da República. Conheça agora o perfil dos 2 candidatos à presidência do Senado. O senador José Pedro Gonçalves Taques tem 44 anos de idade. Ele nasceu em Cuiabá, estudou Direito em Taubaté e foi procurador do Estado de São Paulo. Tornou-se procurador da República, marcando sua atuação no combate à corrupção, ao crime organizado e lavagem de dinheiro. Também trabalhou pelas garantias de direitos dos indígenas e quilombolas. Pedro Taques exerce seu primeiro cargo político pelo PDT. José Renan Vasconcelos Calheiros nasceu há 57 anos em Murici, Alagoas. Começou na política ainda na Faculdade de Direito. Aos 23 anos foi eleito deputado estadual. Em 82 veio para Brasília como deputado federal. Entrou no Senado em 94 e foi reeleito por 2 vezes. Foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Em 2007, Renan renunciou à presidência do Senado em meio a denúncias de irregularidades, mas foi absolvido no plenário dos processos por quebra de decoro. Desde 2011, o senador vinha ocupando a liderança do PMDB. A eleição da presidência do Senado segue um rito todo especial, que leva em conta o tamanho dos partidos com assento na casa. Mas nem sempre foi assim.
Esta caixa guarda uma preciosidade. O livro com o primeiro registro de uma reunião preparatória do Senado. O documento é de 1826. Essas sessões serviam, como hoje, para permitir o início dos trabalhos legislativos. Está tudo registrado no arquivo do Senado. Naquela época, não havia eleição para os cargos de direção da casa. O presidente e os secretários eram indicados pelo imperador Dom Pedro I. A primeira presidência foi entregue ao baiano Visconde de Santo Amaro, que dirigiu o Senado até 1827. Na época, a sede ficava no Rio de Janeiro, no Palácio Conde dos Arcos. Hoje, os integrantes da mesa são eleitos a cada 2 anos. Os nomes são escolhidos durante 2 reuniões preparatórias. Em 2013, a primeira delas será nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, para eleger o novo presidente do Senado. 80 senadores podem se candidatar. A exceção é o atual presidente José Sarney. Um artigo do regimento impede a reeleição para a presidência na mesma legislatura. Na hora de votar, os 81 senadores usam cédulas de papel. A cédula nós só usamos quando há mais de um candidato para um dos cargos. Senão, a votação ela é feita no painel eletrônico. A votação é secreta. O processo é coordenado pelos parlamentares que fazem parte da mesa atual. São eles que apuram os votos e anunciam o vencedor. O senador José Sarney deixa a presidência do Senado depois de 4 mandatos, os últimos 2 consecutivos. Ele considera a modernização da casa como a maior marca de toda a sua gestão. Deputado federal por 3 vezes, governador, vice-presidente da República, presidente, senador por 5 mandatos. São 58 anos de vida pública. José Sarney é o político brasileiro com mais longa carreira no parlamento e o que assumiu por mais tempo a presidência do Senado. Foram 4 mandatos. 8 anos no posto mais importante do Congresso Nacional. O senador José Sarney, 49 votos. Envelheço, mas não envelhece em mim a vontade de trabalhar para o Brasil e de me atualizar, de ser sempre um homem do meu tempo, de olhar para a frente, de ser sempre um homem que busca ser um homem que tem o grande valor pela inovação, o grande sentimento do valor da inovação. Inovar a legislação e modernizar o processo legislativo foram desafios nos 8 anos em que assumiu a presidência da Casa. Investimentos em tecnologia levaram as informações sobre os trabalhos legislativos a todo o país. Fomos ousados e pioneiros. Em fevereiro de 96, a TV Senado inaugurou suas transmissões de alcance nacional para ser um canal aberto para o cidadão. O processo legislativo eletrônico facilitou a tramitação de matérias, desburocratizou procedimentos, trouxe economia de gastos. Isso trouxe uma possibilidade de uma rapidez e uma possibilidade também de fazer com que o Senado reveja a própria agilidade da sua atuação. Porque a partir do momento que você garante a disponibilização dos fatos online, quer dizer, em tempo real, você se obriga a criar um sistema de revisão disso tudo muito rápido. Também foram criadas ferramentas para facilitar a participação das pessoas nas decisões do parlamento, como a ouvidoria, um canal de comunicação onde qualquer cidadão pode mandar perguntas, reclamações e fazer sugestões sobre os trabalhos legislativos. A ouvidoria tem um prazo de 30 dias úteis para responder para o cidadão qualquer manifestação. Na administração de Sarney, o Senado também tomou medidas para tornar mais transparentes os gastos da casa e se adequar à Lei de Acesso à Informação. Nesse portal, lançado no ano passado, informações administrativas, de pessoal, contratos, despesas e licitações podem ser acessados por qualquer pessoa. A marca que fica é a marca da modernização. A marca que quando no futuro, quando se procurar saber quando realmente o Senado mudou, nós vamos encontrar que mudou quando nós conseguimos
marchar para a modernização e a transparência da casa. Foi por iniciativa do presidente José Sarney também que o Senado começou a discutir mudanças em legislações que estavam desatualizadas. Foram criadas comissões de juristas para estudar reformas nos principais códigos brasileiros, como o penal, o de processo civil e o de defesa do consumidor. As leis brasileiras, elas hoje ainda remontam a ideias muito atrasadas. Então é preciso que elas sejam adaptadas ao nosso tempo. Daí porque eu criei comissões, estão aí caminhando, e eu acho que o passo inicial, e já andaram muito, e eles já estão numa fase quase de conclusão. Inovador nas ações, polido nas relações, conciliador nas negociações políticas. Vi 2 ditaduras, alguns golpes de Estado, 2 fechamentos do Congresso, sendo sempre um homem do diálogo e da conciliação. Aos 82 anos, Sarney conclui o 4º mandato na presidência do Senado, depois de 35 anos na casa. Ao assumir mais uma vez o desafio, há 2 anos, justificou o porquê. Tenho nesta posse o gosto da despedida, pois cumprirei o meu último mandato, quando espero fazer, com a sua ajuda, todo o esforço, toda a doação de mim mesmo, para servir a esta casa, que é um pouco da minha vida e um pouco do meu amor. Muito obrigado. A atual mesa diretora do Senado se reuniu ontem pela última vez e aprovou a reforma administrativa da Casa, que ainda vai ser analisada pelo plenário. As medidas vão gerar uma economia de 83 milhões de reais por ano. Outras decisões foram tomadas pelos senadores. Na última reunião, a mesa aprovou requerimentos e alguns atos, como o que cria a Escola de Gestão na estrutura do Instituto Legislativo Brasileiro. A escola será responsável por planejar ações de treinamento para formar gestores que vão atuar na administração do Senado. Foi aprovado a Escola de Gestão por entendermos que cada vez mais o Senado precisa se modernizar e avançar na eficiência da gestão. Essa escola não cria estrutura e apenas aproveita todo aquilo que o ILB já oferece. Os senadores também aprovaram a adesão do Poder Legislativo à Fundação de Previdência Complementar do Poder Executivo, FUNPRESP. Em vez de criar esse fundo de pensão no Legislativo, numa reunião conjunta com a Câmara e com o Tribunal de Contas, nós estamos aderindo ao fundo de pensão que já existe no Poder Executivo, sem criar despesa e sem criar ônus para o Senado. A mesa aprovou ainda a reforma administrativa do Senado. De acordo com o relator, senador Ciro Nogueira, o texto procura eliminar excessos e superposições da estrutura administrativa. No caso da diretoria-geral, por exemplo, o número de diretorias pode ser reduzido de 41 para 8. Nos gabinetes dos senadores, a quantidade máxima de funcionários que podem ser nomeados sem concurso público cai de 79 para 55. A expectativa é de que a reforma gere uma economia de 83 milhões de reais ao ano para o Senado, mas ela precisa ainda ser aprovada no plenário. Existe uma vontade da Casa, nós demonstramos agora na última reunião da mesa dessa atual legislatura comandada pelo presidente Sarney, essa vontade, eu tenho certeza que o próximo presidente irá colocar em votação porque existe uma necessidade de economia de recursos públicos aqui no Senado Federal. Depois da eleição do presidente, será a vez da chamada segunda reunião preparatória para a escolha dos demais integrantes da mesa diretora, responsável por conduzir os trabalhos da Casa. A Constituição determina que a cada 2 anos, Câmara e Senado devem eleger novas mesas diretoras. A mesa é composta por 11 cargos: presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. As vagas são preenchidas proporcionalmente, segundo o número de senadores de cada partido. O PMDB, maior bancada, com 20 senadores, tem direito a 3 cadeiras na mesa diretora, entre elas a de presidente. O PT, com 12 parlamentares, tem 2 assentos. PSDB, PR, PTB, PP e PDT têm uma vaga cada. Há ainda um cargo para ser ocupado por um representante dos 9 partidos com menores bancadas.
O nosso regimento é muito claro a respeito. Você divide a composição total do Senado, os 81 senadores, pelo número de vagas na mesa, hoje 7 titulares e 4 suplentes, total 11. Com essa divisão você obtém o que a gente chama de quociente partidário. E esse quociente partidário é que vai dividir cada bancada de partido e bloco e dizer quantas vagas na mesa cada um deles terá. A proporcionalidade para a composição das mesas diretoras do Senado e da Câmara também é determinada pela Constituição Federal. A regra constitucional é um mecanismo para garantir democracia e pluralidade ao comando do Congresso brasileiro. A origem da preocupação está em assegurar que as minorias políticas dentro do parlamento, de cada uma das casas do parlamento, tenha, pelo menos na medida da sua bancada, uma possibilidade de participar ativamente do jogo político na mesa e em cada comissão. Processo que, para o cientista político Leonardo Barreto, segue uma lógica própria. Ele explica que, enquanto a Câmara dos Deputados é comandada por estados mais desenvolvidos economicamente, o Senado equilibra a balança, elegendo para compor a mesa parlamentares de regiões menos favorecidas. Tradicionalmente, se dá uma primazia, né, para que os cargos de decisão da mesa pertençam a estados, normalmente da região norte, nordeste e centro-oeste, que compõem a maioria do Senado em número de parlamentares, adequando isso a uma lógica partidária. Cada um dos 11 senadores que compõem a mesa diretora exerce funções políticas e administrativas no comando dos trabalhos do Senado. O presidente tem o maior número de atribuições, entre elas, a escolha do que será votado. Inspirada no modelo francês, a mesa diretora do Senado foi prevista na Constituição do Império de 1824. As atribuições de cada cargo só foram definidas 2 anos depois, quando da primeira reunião de instalação. De lá para cá, muita coisa mudou. Por exemplo, aumentou o número de secretários, cargo que, aliás, ganhou importância com o passar do tempo. A importância era só do presidente. O secretário tinha uma função bem menos complexa, porque não havia ainda a multiplicidade de funções. Outra curiosidade a respeito da mesa diretora é que de 1891 a 1946, o vice-presidente da República era o presidente natural do Senado. Isso estava previsto em todas as constituições republicanas do período e só não valeu durante os anos de ditadura de Getúlio Vargas. Mas o vice-presidente só assumia o Senado em situações bem específicas. Existia o presidente eleito pelos próprios senadores, mas quando o presidente da República e o próprio vice queriam, o vice-presidente poderia presidir os trabalhos do Senado. Ele o fazia quando se tratava de algum projeto de lei importante. No formato atual, a mesa diretora tem 11 integrantes. São funções de representação, funções políticas, funções legislativas, né, e funções também, em decorrência dessa natureza, administrativas no plano interno, né. A mesa diretora também coordena o funcionamento efetivo do Senado e, nesse sentido, tem peso com relação ao próprio exercício da função fiscalizadora do Senado Federal e do Poder Legislativo em todo. A maior lista de atribuições é a do presidente da mesa. São pelo menos 35 previstas no regimento interno, como dar posse aos senadores, distribuir as matérias às comissões e desempatar as votações abertas. A função mais importante do presidente e da mesa diretora em decorrência diz respeito à definição da pauta de votações do plenário. Quer dizer, quando você define o que vai a voto e o que não vai a voto, você define realmente quais são as proposições legislativas que vão se tornar leis, ou que podem se tornar leis, se forem aprovadas pela Câmara e sancionadas pelo Presidente da República, e quais são as proposições legislativas que vão, digamos assim, ficar pelo caminho, né? E isso envolve, naturalmente, um poder muito grande. Como presidente da mesa é também o presidente do Senado e do Congresso Nacional, há funções específicas previstas na Constituição Federal. Por exemplo, cabe a ele convocar o Congresso em caráter extraordinário quando for necessário decretar estado de defesa ou intervenção federal,
pedir autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do presidente da República e do vice. É também o presidente do Senado que promulga uma lei quando o presidente da República não o fizer no prazo estabelecido. Além disso, o presidente do Senado é um dos nomes na lista de substitutos do presidente da República quando este estiver impedido ou no caso de vacância. Depois do presidente, o cargo com mais funções é o de primeiro secretário, que cuida da administração interna do Senado. É ele quem lê em plenário a correspondência oficial recebida pela Casa, despacha a matéria do expediente distribuída pelo presidente, assina, depois do presidente, as atas das sessões secretas, encaminha os papéis distribuídos às comissões e expede as carteiras de identidade dos senadores. Os demais integrantes da mesa têm como principal atribuição substituir o presidente e o primeiro secretário, além de ajudar no andamento dos trabalhos. O plenário é considerado o centro das decisões do Senado, mas é nas comissões que os projetos, medidas provisórias e outras propostas começam a tramitar e passam por importantes debates. As comissões também cumprem a função de investigar e discutir temas de relevância nacional, refletindo as demandas de uma sociedade plural e democrática. Quem vê estes corredores assim tão vazios, em silêncio, não imagina que aqui pulsa o coração do Senado. Dentro e fora das comissões permanentes, temporárias, subcomissões, comissões especiais, CPIs, a história do país vai sendo escrita. É nas comissões que a sociedade vai ter essa oportunidade de participar mais diretamente do processo legislativo, não só dando a sua opinião. Por exemplo, é na comissão em que vão ser ouvidas autoridades ou representantes da sociedade civil, de ONGs. Você tem muito debate nas reuniões em geral e especialmente nas audiências públicas. As comissões são abertas à população. Quem quiser pode vir aqui ao Senado Federal para ouvir o que é que o seu senador está dizendo, para ouvir o que é que as autoridades estão dizendo e até, se for o caso, pressionar. Todo projeto necessita de parecer das comissões. É o momento da discussão técnica. Se não fere a Constituição, qual o impacto nos cofres públicos, na sociedade. Se aprovado, o texto vai para análise do plenário, onde, em geral, acontece a discussão política. A exceção é para os terminativos, que só vão ao plenário se os senadores apresentam requerimento. Se na comissão o parecer for pela rejeição do projeto, ele é arquivado, a não ser que haja recurso para que o plenário se manifeste. As comissões permanentes, temporárias e subcomissões estão previstas no regimento interno do Senado Federal. Hoje, funcionam 11 comissões permanentes divididas por temas: assuntos econômicos, assuntos sociais, Constituição, Justiça e Cidadania, Educação, Cultura e Esporte, Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relações Exteriores e Defesa Nacional, Serviços de Infraestrutura, Desenvolvimento Regional e Turismo, Agricultura e Reforma Agrária, e Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Ligadas a cada uma delas estão as subcomissões permanentes ou temporárias. Hoje funcionam 35. Existem ainda as comissões parlamentares de inquérito, que podem ser mistas, com a participação dos deputados federais ou apenas com senadores. O Senado também trabalha em comissões temporárias, que nos últimos anos foram formadas para discutir a modernização em vários códigos de lei em vigor no país. As regras para fazer parte de uma comissão também estão escritas no regimento interno. O principal critério é o número de senadores. Quanto maior o número de representantes, maior espaço na comissão. Mas partidos com apenas um senador também participam das discussões e do processo de decisão. Um partido tem uma quantidade X de senadores que não dá para ter exatamente um membro. Acontece muito. Às vezes o partido tem só um senador ou 2 senadores. Aí aquela vaga ali fica sendo alternada. Ou seja, em um período de 2 anos ela vai ser ocupada pelo partido X, depois ela vai ser ocupada pelo partido Y, que também tem um quantitativo pequeno, e depois pelo partido Z, e assim vai se alternando para que todos os partidos tenham a possibilidade de fazer parte das comissões.
Mudanças na composição dos partidos fazem parte da dinâmica política brasileira. Veja agora como eram as bancadas no início da 54ª legislatura do Senado em 2011 e como estão os partidos para o começo dos trabalhos em 2013. O PMDB segue como a maior legenda. Em 2011, tinha 20 senadores, o mesmo número de 2013. Mas houve mudanças em alguns nomes. Por exemplo, Edson Lobão foi para o Ministério de Minas e Energia e deu lugar a Lobão Filho. O PT continua com a segunda maior bancada, mas encolheu, passando de 15 representantes em 2011 para 12 este ano. Gleisi Hoffmann foi para a Casa Civil. Marta Suplicy assumiu o Ministério da Cultura e João Pedro deu lugar a Alfredo Nascimento, do PR. O PSDB vem em terceiro, mantendo o mesmo número de senadores que tinha em 2011, 10. Mas Cássio Cunha Lima, que havia sido barrado pela Justiça em razão da lei da ficha limpa, conseguiu entrar na vaga de Wilson Santiago, do PMDB. Por outro lado, Marisa Serrano foi para o Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, dando lugar a Antônio Russo, do PR. O PTB segue sem alterações na composição e tem a quarta maior bancada, com 6 senadores. Mesmo número do PR, que passou de 5 parlamentares em 2011 para 6 este ano, graças à entrada de Antônio Carlos Rodrigues no lugar da já citada Marta Suplicy, do PT. Quem também cresceu foi o PDT, passando de 4 senadores em 2011 para 5 em 2013. Isto porque Zezé Perrella herdou a vaga de Itamar Franco, do PPS. O PSB passou de 3 para 4 senadores com a entrada de João Capiberibe no lugar de Gilvan Borges, do PMDB. E o DEM diminuiu, de 5 para 4 representantes, com a saída de Cátia Abreu para o PSD. O PSOL, que tinha 2 senadores em 2011, começa 2013 com apenas 1 representante. Mesmo número do PSC, que manteve-se inalterado. PP com 5 senadores, PCdoB com 2 e PRB com 1 parlamentar cada, mantiveram em 2013 os mesmos números que tinham em 2011. O PPS perdeu o único nome, Itamar Franco, morto em 2011. O PMN ficou sem Sérgio Petecão, que saiu para fundar o PSD. Esse, que não tinha representantes em 2011, ainda ganhou o senador Marco Antônio, suplente de Cátia Abreu, em licença médica. PV e PPL, que também não tinham representação em 2011, agora têm 1 senador cada. Agora pela manhã, os veículos de comunicação do Senado vão transmitir a eleição da mesa e a abertura das atividades do Legislativo. Você vai poder acompanhar toda a movimentação dos próximos dias pela TV Senado, agência, rádio e jornal. Veja o planejamento para dar transparência ao cidadão. Todos os jornalistas da agência Senado vão acompanhar a eleição da mesa e a abertura dos trabalhos do Congresso. A agência vai divulgar as informações em tempo real. Também vão ser feitas reportagens com a repercussão dos discursos em plenário. Na sexta-feira, a Rádio Senado começa a acompanhar a eleição do novo presidente a partir das 8h30 da manhã. A emissora vai exibir reportagens especiais e entrevistas com analistas políticos. A sessão, que começa às 10 horas, vai ser transmitida na íntegra. A TV Senado vai exibir ao vivo 2 programas especiais. Nesta sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã, a emissora acompanha a eleição do presidente do Senado. Na segunda-feira, às 3h30 da tarde, começa o programa dedicado à sessão de abertura dos trabalhos do Congresso. Os repórteres da TV vão acompanhar a movimentação nos plenários, no Túnel do Tempo, na Chapelaria e nos salões verde e azul. Além de entrevistas com os parlamentares, eles vão trazer as informações de destaque sobre as primeiras atividades do Congresso. Nos estúdios da TV, especialistas vão analisar os resultados da eleição da mesa do Senado e a mensagem enviada pela Presidência da República ao Congresso Nacional. O Senado em Dia termina aqui. Logo mais, às 9h30 da manhã, você assiste a cobertura especial da TV Senado sobre a eleição da nova legislatura da Casa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.